Então, pessoal, a nossa última aula do ano, a última aula deste módulo, que pelo visto passou tão rápido. Parece que foi ontem, né, que estávamos começando a nossa primeira aula nesse novo formato. E a proposta é hoje nós fazermos uma pequena síntese de elementos saudáveis que podemos vislumbrar durante esse ano todo. Não por acaso nós vamos estar unindo esses dois conteúdos, entre os conteúdos finais, do autoencontro e a visão da Joana de Ângeles sobre saúde integral, em que essa mestra da psique, essa grande conhecedora que é a Joana de Ângeles, essa reencarnação da Irmã Clara, da Joana de Cusa, da Juana Inês de la Cruz, utilizando-se de toda a sua experiência de vidas passadas e principalmente daquela experiência que ela está vivendo no plano espiritual, como grande fomentadora do conhecimento psicológico na Terra e também compactuando da companhia de outros psicólogos que estão reencarnando com esse objetivo transformador da humanidade, de um olhar psicológico do ser, desse olhar transformador que busca entender não apenas as ações do homem na Terra, mas quem é esse autor dessas ações. Do que se trata esse mundo interno que muitas vezes deixamos à míngua. Então a proposta de hoje, nós vamos começar com o autoencontro, que para isso nós utilizaremos dois textos. Agora já não dos próprios livros da série psicológica, mas esses dois livros do Núcleo de Estudos Psicológicos Joana de Ângeles, que é o que todos fazemos parte neste trabalho de divulgação da obra de Joana pelo Brasil, em que nós vamos estar, então, utilizando os textos do Cláudio Sinotti e do Gelson. Os dois textos falando sobre autoencontro. Um é do Espelhos da Alma e o outro do livro Refletindo a Alma. O que nós podemos falar de autoencontro? O que vocês acham? Porque para que haja encontro, muitas das vezes nós partimos do pressuposto de que há algo perdido ou algo desconhecido, há uma necessidade, a Nanki, essa necessidade interior, e a partir de uma necessidade se gera uma meta, e nós muitas vezes encontramos algo ou alguém, buscamos encontrar um trabalho, uma profissão, encontrar uma família. Às vezes precisamos encontrar um parceiro, uma parceira. Quando perdemos algo em casa, como o Joana de Ângeles fala no livro Em Busca de Sentido, aquelas metáforas que tem no texto bíblico, como a dracma perdida, a ovelha que se perdeu. Então nós precisamos encontrar algo que muitas vezes não sabemos nem o que nós estamos procurando. E o autoencontro seria então o ápice dessa realização, de encontrar a nós mesmos. E o que a gente podia falar sobre esse autoencontro? Acho que é prestar atenção, em primeiro lugar, sobre si, em si e nas coisas que estão ao redor. Porque é justamente na vivência das coisas ao redor que nós vamos começar a sentir a realidade. E nós passamos assim muito por cima e a gente não vê as coisas realmente. Acho que tem mais profundidade nas coisas. É o que Buda chama, e Joana fala disso no livro Plenitude, a atenção correta. Prestar atenção. E gostei dessa colocação que tu fez, né? Nós vamos olhar para fora para olhar para dentro. Então, não descortina nenhum desses dois mundos importantes. Até porque a psicologia muitas vezes vai nos falar dessa vivência simbólica do que encontramos lá fora, às vezes é algo que nós precisamos encontrar aqui dentro. Até hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, eu usei um caso que uma vez me foi relatado, de uma pessoa que estava muito revoltada com a vida e estava dirigindo o carro e tomou uma resolução infeliz, que ia brigar com determinada pessoa, que não ia mais suportar e que naquele momento as coisas seriam diferentes. Na hora que a pessoa tomou a resolução, ela atropelou um motoqueiro. Por sorte, não foi um machucado grave, ele conseguiu socorrer,
o homem, levou para o hospital, os danos foram maiores de forma material, mas foi o que a pessoa precisava parar para pensar que resolução era aquela. Que tipo de coisa estaria fazendo a partir daquele momento? Que a pessoa mesmo concluiu, foi uma resolução infeliz. Se tivesse levado adiante, hoje estaria arrependido, teria estragado a sua forma de lidar com os amigos, com as pessoas à volta. Então, muitas vezes, quando nós não suportamos, nós tomamos resoluções infelizes e que naturalmente necessitaremos depois deste autoencontro. Para então prestar essa atenção que a colega falou. Alguém mais quer trazer alguma coisa? Do autoconhecimento, o quanto é difícil a gente se abrir, né, para nos conhecer. E o quanto a gente traz de sombra, de coisas boas, de luz, de sombra, e o quanto a gente vai adiando esse encontro para que a gente possa melhorar cada vez mais, né? Que um pouco também a reforma íntima, outra, os conteúdos, tudo que a gente trouxe, a bagagem do passado, o presente, né? Tudo isso, o quanto é difícil parar, e eu acho que eu mesma fico atropelando, eu não paro. Trabalho, é isso e aquilo, e não paro. Quando paro, eu estou cansada, não quero pensar nisso, né? E assim a gente vai. Eu acho que é muito importante a gente sempre retomar isso, de se enxergar, de poder se olhar, se curar, se amar, se perdoar, né? Tudo que a gente trouxe é importante, mas é bem difícil, dá trabalho, porque tu tem que sentar e ver tudo que... Mas interessante isso que a colega falou, dessa dificuldade que muitas vezes nós vivemos para esse autoencontro e que às vezes nós tememos, nós achamos que não vamos conseguir. Que aí está falando do nosso medo de viver e muitas vezes da nossa falta de fé na completude do caminho. Porque muitas vezes a pessoa até elege elementos interessantes e nobres para a vida, mas ela não tem uma fé em Deus e não tem uma fé nela mesma. Ela se acha não merecedora. E aí vem o nosso arcabouço de vidas passadas, esse nosso padrão adoentado, em que o espírito Torres Pastorino, no livro Impermanência e Imortalidade, a psicografia através do Divaldo, ele vai nos falar que nós temos tamanha carga afligente de vidas passadas, que isso naturalmente vai levar a nossa mentalidade por caminhos depreciativos. Se nós deixarmos viver a vida ao natural, ela vai tomar caminhos, muitas vezes, de uma falta de fé em algo maior e num sentido da vida. E por isso nós acabamos, num ato desesperado, e aí uma colocação minha, né, num ato desesperado, inconscientemente projetando a nossa fé na materialidade. Aí eu vou precisar daquele concurso que eu vou passar. Aí eu vou precisar desse título acadêmico. Aí eu vou precisar de trabalhar para comprar aquele carro que eu tanto almejo, porque eu não estou conseguindo dar um outro sentido mais profundo de uma coisa que muitas vezes é menos palpável, que tem a ver de um olhar para dentro. Tem a ver com esse olhar para dentro, né? Então, muitas vezes, nós nos desanimamos, e o Torres Pastorino fala que trabalhos como a oração, como o trabalho mediúnico, a própria meditação, ela vai nos ajudar, daí fazer aquilo que a colega falou, dar atenção, é um jeito da gente se situar. Nós precisamos nos situar, quem sou eu? Fazer essa pergunta, quem sou eu? Qual o sentido da minha vida? Como algumas pessoas, às vezes, param assim e pensam, o que eu estou fazendo na Terra? Qual que é o sentido dessa vida? Até porque, muitas vezes, vai vir, né, essa colocação que a colega falou, tá, mas é tão difícil. E nós podemos suportar essa dificuldade, porque senão nós nos desanimamos de compreender que é difícil numa primeira percepção, mas muitas vezes nós não estamos contando com aquela perspectiva de conforme nós vamos avançando, nós vamos ganhando uma outra disposição. Em que daqui a 2, 3, 4, 5 passos, a nossa visão de mundo passa a ser outra e vai se unir a nós novas forças da própria espiritualidade que nós não estamos contando. Então é importante a gente ter essa fé, essa busca dessa transformação. E aqui nós vamos usar daqui a pouco o texto do Gelson para ele elencar alguns dos elementos que ele juntou na obra da Joana, que dizem respeito desse processo.
Estava pensando na questão do autoencontro. Por que é tão difícil para nós, né? Porque a gente tem que olhar para tudo que a gente estudou esse ano, né? A gente tem que olhar para os nossos conflitos, reconhecê-los, acolhê-los, para poder fazer esse pulo do gato aí, né? E aí a gente foge mesmo, assim, porque eu vou ter que olhar para mim e me reconhecer com tantas mazelas, assim, com tantos transtornos, com tantas... mas eu só vou conseguir melhorar e avançar se eu conseguir olhar para isso, acolher e dizer, bom, isso faz parte de mim, vou ter que achar um caminho. Por isso que a gente não consegue prestar atenção, porque é dolorido mesmo, a gente tem que ter essa predisposição, né, para essa mudança interna, assim, tu tem que querer poder se libertar, né? Sim, e até dentro disso, vamos lembrar daquela aula que a Michelle deu sobre preguiça. A partir do momento que a gente sente algo tão difícil, existe outro dentro de nós que não quer fazer. A gente poder olhar isso como uma resolução interna que a gente está tendo. Inconsciente, mas é uma resolução. Então, há um lado nosso, nós, também escolhemos não fazer essa caminhada. Nós não queremos fazer isso. E poder olhar para isso, então, às vezes, eu estou conversando com alguma pessoa e falando, pois é, tem algo aí a ser feito. Né? A pessoa diz, pois é, eu tenho que sair da casa dos meus pais, que eu não estou conseguindo arranjar trabalho, e olha só a minha idade, eu estou aqui, e tá tão difícil isso, eu quero tanto liberdade, é difícil conviver com eles em casa. E eu comento, pois é, então está na hora, né, de tu ganhar o mundo, de fazer isso. Pois é, mas é tão difícil, eu não estou conseguindo, eu não estou, eles estão dificultando, eles não me compreendem. Eu comento, tá. Então quer dizer que tu escolheu ficar dessa forma diante do desafio. A tua escolha, então, é não trabalhar em função disso. Não, eu não estou falando que é a minha escolha, eu estou dizendo que é tão difícil, então eu não faço. Porque é difícil. Tá, então tu não está fazendo, tu não está tomando essa resolução. Tu não está arrumando. Tu vai usando aquela palavra, tu, ajudando a pessoa a se apoderar de que ela que está fazendo aquele processo. Claro que nós não vamos exigir nada mágico, não, vai mudar da noite para o dia, mas isso é importante para a pessoa se situar novamente. Porque, entre tantos pontos que o Gelson colocou no livro Refletindo a Alma, eu separei alguns deles. Né? Dentro deles, tem a questão de postura interna, a mudança de postura interna, que começa justamente numa predisposição. Jesus falava, né? Queres que eu te cure? Acredita que eu possa te curar? Para que não fosse algo mágico, que ele fosse lá, tirasse o problema da pessoa, mas a pessoa não quer. Ela não está fazendo parte daquilo. Então a pessoa precisa aceitar. Pode ter uma ferida, pode ser dolorido. Nós entendemos que pode haver algo que a pessoa não esteja tendo condições psicológicas de dar conta naquele momento como um todo. Não tem problema. O importante é que haja predisposição. Havendo predisposição, tudo fica mais fácil. Aí a caminhada começa. Então, a pessoa tem que querer fazer. Tanto que nós vemos no livro Nosso Lar, quando André Luiz ele é resgatado da região umbralina, não quando ele cria uma escadinha e sobe até Nosso Lar sozinho. Né? Ele precisou haver um reposicionamento interno. Então, o primeiro posicionamento dele era de revolta. Eu era doutor fulano, com todo aquele poder, com toda aquela capacidade, e olha só onde é que eu estou agora. Aquela revolta diante da própria doença, tanto que ele não tratou a doença já como um ato de revolta. Ele foi negando, ele foi ignorando, ele foi se utilizando também de bebidas, alimentação excessiva, ele não ia cuidando do corpo, então ele não se apropriava daquilo. Então ele precisou se apropriar da sombra dele na região umbralina. Ele precisou ver assim, tá certo, estou sendo arrogante. Estou sendo vaidoso, estou sendo orgulhoso. E aí ele precisou entrar num estado de oração, e também não foi na primeira oração, em que ele aceitou a inferioridade dele,
e ele se predispôs a uma transformação. E nessa predisposição é que o ministro Clarence e outros espíritos que estão lhe auxiliando encontram recursos para tirar ele de lá. Então ele precisou se reposicionar. Então muitas vezes na vida há uma questão de uma revolta interna em que nós estamos infantilizados. A vida não tomou aqueles caminhos que nós gostaríamos que tivesse tomado, então eu me revolto, eu ataco a tudo e a todos, ataco o governo, ataco o professor, os orientadores, o pai, a mãe, a esposa, o esposo, o técnico do futebol, esse coitado, né? O juiz. Porque eu não estou conseguindo aceitar que, apesar de haverem os fatores externos e outros agentes da minha vida que podem estar sendo um empecilho para mim, a grande dificuldade é em eu aceitar lidar com essa dificuldade. Então, às vezes, a pessoa não aceita lidar. Ela até consegue mapear o problema dela racionalmente. Num ato apenas racional, mas não sentimental. Em que daí ela fica enclausurada naquela forma de agir e naquela forma de sentir. Então, às vezes, a pessoa diz assim, mas eu estou fraco porque eu não me alimentei, eu preciso me alimentar. Daí nós dizemos, pois é, então tu precisa, o que tu pode fazer para se alimentar? Ah, mas daí eu vou ter que fazer supermercado e eu não gosto de fazer supermercado. Pois é, né? Uma zona de conforto. Pois é, né? Então estamos esperando o quê? Um ato mágico? Mas eu não gosto de fazer, as pessoas... É tanta fila no supermercado, depois a gente fica horas no caixa, e depois tem que pagar, é tão caro o supermercado hoje em dia. Pois é, né? E o que tu vai fazer com esse desafio? O que tu quer fazer? Eu precisaria de alguém que me desse comida. Na boca, é. E existe esse alguém? Não, não existe. Bom, então precisamos rumar para uma resolução. E é difícil, às vezes, a pessoa conseguir aceitar que existe um não querer. Então a pessoa está reclamando daquele problema, eu não quero ter esse problema, mas eu também não quero que a solução parta de mim. Não quero pagar o preço. Exatamente isso que o colega colocou, né? Porque daí nós partimos daquilo que Jung tanto destaca. Falar em destacar, a gente tem que destacar com uma caneta que apareça, né? Vamos ver uma cor diferente, não tem. O sacrifício. Tanto que Jung fala que a vivência psicológica de Jesus é o mapa da individuação. Aquilo que Jesus passou, todos nós teremos que passar. No livro vermelho ele diz assim, não basta que sejais cristãos, não cristãos, mas cristos, nós devemos ser cristos. Não é botar uma manta e sair pregando na rua, se dizendo ser a reencarnação de Cristo. Mas simbolicamente se predispor a viver o sacrifício que ele viveu. Então nós precisamos sacrificar o homem velho e a mulher velha para, conforme as palavras de Paulo, que o homem novo possa nascer. E aí era muito comum nas doutrinas do passado haver aquela mudança de nome, como Paulo, que é Saulo de Tarso, quando ele se vê uma nova pessoa, ele muda o nome para Paulo de Tarso. É quando aquele nosso ser inicial, Jung chama que a primeira metade da vida, até os 42 anos por aí, é a chamada personalidade provisória. E diferente de Freud, que via na infância a idade fundamental, Jung vê na meia-idade, essa idade fundamental. Onde vai nascer, se a gente permitir. Se a gente permitir, tudo vai confluir para que haja uma mudança, uma transformação na nossa personalidade, dentre tantas que ocorrem na vida inteira, essa é uma importante, para que nasça uma nova personalidade que diz respeito à realização do espírito. Porque ele fala em realizar a si mesmo. Individuação é o ato de tornar a si mesmo. Então, como é que eu vou me tornar a mim mesmo? Espera aí, quer dizer que eu não sou eu? Eu vou realizar aquelas potências que eu tenho oculta dentro de mim
e que não há como isso ocorrer sem sangue, suor e lágrimas, sem as dores do nascimento. Uma experiência dolorosa, daí acorda. Tem que A ser, gente isso está está dizendo. dormindo, ou iludida, sei lá o que, a vida. Por isso se diz que a vida ensina, né? São as experiências dolorosas que fazem com que a gente acorde. E daí a gente vê que tem que mudar mesmo. E muda. Daí cria coragem para mudar. É as coisas que ele não podia fazer, não conseguia, daí consegue fazer. Hoje eu dou graças a Deus que eu tive uma experiência dessa. Foi dolorosa, foi, mas que coisa boa. Que eu até hoje não teria mudado se não fosse isso. Precisa se levar um tranco na vida, como eu disse. Eu acho que é isso aí. Exatamente, sem fazer isso uma perspectiva masoquista, né? É aquela perspectiva do jugo leve, que é enfrentar a dificuldade confiando a Deus a capacidade que Ele nos garantiu de nós as resolvermos, com a ajuda do alto, com a ajuda dos bons mentores, dos amigos e a ajuda dos inimigos, que nos auxiliam a enxergar o que a gente não quer enxergar. Então, isso que tu colocastes, né, de uma experiência dolorosa, nós estamos num mundo de provas e expiações. Segundo é descrito no livro dos Espíritos, que os Espíritos relatam a Kardec, é um mundo onde nós aqui encarnados ainda vibramos muito mais no mal do que no bem. Nós temos já um pequeno vislumbre do bem, mas ainda estamos muito comprometidos com o mal. Então, neste mundo, aonde, graças ao egoísmo, a vingança, a ignorância, ainda se faz necessária a dor como um trabalho educacional profilático, para que, através da dor, nós possamos buscar solucioná-la, e, buscando solucioná-la, nós vamos entender que temos sentido. A busca de sentido. Um determinado elemento que Viktor Frankl se deu conta, Jung se deu conta, e tantos outros psicólogos, de que o que move o ser, segundo eles, não seria o prazer, que está na visão freudiana e que também tem uma parte importante na nossa personalidade, não seria a necessidade de poder, que é uma outra visão de um outro ramo da psicanálise criado por Adler, a necessidade de prazer e a necessidade de poder, então, a do Adler, mas sim algo que engloba essas visões e vai para algo mais além, que é a busca de sentido, significado. É o significado que embala a nossa evolução. E conforme o Cláudio destacou aqui no texto dele, o Cláudio Sinotti, não é a busca da felicidade. Joana fala isso. O que é essencial na vida não é a felicidade. Isso é algo decorrente e que nem sempre nós vamos estar vivendo, pelo menos no nosso mundo de provas e expiações. Mas é o significado que move a vida. O que isso representa na minha vida? Nós buscarmos o que nos dá sentido a viver, o que nos movimenta, que significado as vivências têm. Poxa, eu me separei, eu casei, eu tive um filho, eu tive uma doença, eu perdi um emprego, eu aprendi a dirigir, eu entrei no curso da Joana de Ângeles, estou aqui estudando isso aqui. Que significado essas coisas têm? Não que nós devamos encontrar um significado racional e dizer assim, tá, é tal coisa e pronto. Não. Mas essa busca incessante, porque isso vai fazer com que fatos se transformem em experiências, conforme Hillman fala. Fazer alma é uma palavra da psicologia analítica. Fazer alma é transformar fatos em experiências dotadas de um significado. E também nos auxilia a fazer uma ressignificação daquilo que é dolorido. Porque experiências traumáticas, que podem nos falar então que eu sou um derrotado, eu sou um perdedor, eu sou uma vítima, porque eu passei por tal trauma na infância, ou na idade adulta. Aquela pessoa me humilhou e desde então tudo começou a dar errado. Tem uma pessoa dentro de casa que me desafia ou que não me dá bola. Esse é o significado que nós estamos dando. E no momento que a gente ressignifica, a gente entende. Sim, eu passei por aquela humilhação, mas isso não quer dizer que eu seja uma vítima. Isso não quer dizer que eu seja um derrotado. Eu passei por derrotas fragorosas. Mas eu também tenho outras conquistas. Eu também estou suportando outras coisas, e tem coisas que eu ainda não suporto, mas é que a minha meta, a minha predisposição
é poder me reposicionar em relação àquilo. Tem pessoas que não podem ter filho e escolhem a adoção, escolhem o cuidado com outras crianças, ou seja, elas se reposicionam conforme a predisposição, conforme aquilo que elas acreditam. Eu vou perdoar a vida e buscar ser amorável com as pessoas. O que a vida está me ensinando com isso? Às vezes tem elementos de vidas passadas que já estão nos influenciando. Em outra vida, talvez, eu tenha abandonado os filhos, eu tenha acreditado que não precisava de ninguém, agora eu não tenho ninguém. Eu tenha, talvez, me revoltado diante dos meus pais, acreditando que eu tinha que me libertar deles de tal forma, e esses se libertavam, vamos usar esse exemplo. O Gelson coloca isso, que no processo de transformação, nós temos algumas armadilhas, como o egoísmo, o materialismo e a literalização. O que é literalização? Se atém a letra e não ao sentido, ao conteúdo. Daí para mais além, exatamente. Não se ater ao E, sentido. consequentemente, mais ligado no materialismo. Exatamente, né? A gente não se atém ao conteúdo, à essência. Em termos de psicologia, nós vamos ver que a gente está sempre literalizando. Vamos usar esse último exemplo que eu falei, mas eu preciso me libertar. Eu preciso me libertar dos meus pais, que talvez não estejam entendendo que eu estou crescendo. Eu preciso me libertar de um marido que escolhe o horário que eu devo entrar em casa. Eu preciso me libertar de um chefe que está agindo de tal forma. Então, se a gente literalizar, a gente se liberta matando a relação. Eu vou arranjar um emprego e nunca mais vou ver meu pai e minha mãe. Eu vou arranjar um caso extraconjugal e vou me libertar do meu marido ou da minha esposa que estão me tratando mal. Ou seja, a pessoa vai para o radical. Ela vai para o concreto. Enquanto se libertar, não, eu vou aprender a conviver com o meu marido, com a minha esposa, de um jeito diferente que diga respeito ao que eu acredito. Eu vou me libertar dos meus pais, que talvez estejam me infantilizando, agindo como adulto. Se eles continuarem me infantilizando, isso já não vai ter aquele efeito devastador que está tendo agora. Porque eu vou estar agindo como adulto e eu vou deixar de ter uma relação filho com pais, filho adolescente com pais adultos, para ter uma relação filho adulto com pais adultos. Se eles entenderem, melhor. Mas se eles não entenderem, eu vou passar a eles um sinal que é ainda mais poderoso que o sinal da fala. O sinal da ação. Então, aí é quando a gente consegue superar a literalização. Então, nós estamos sendo literais. Quando nós fazemos, por exemplo, uma tatuagem no corpo, é um jeito de falar de uma ferida. Porque a tatuagem, com todo respeito às expressões culturais da nossa sociedade, ao simbolismo, às vezes tem coisas bonitas desenhadas, escritas, né? Mas é uma forma de tu buscar cicatrizes, de tu afetar o corpo com uma cicatriz, com determinado símbolo ritualisticamente protetor. Uma fantasia, de uma forma fantasiosa. Então, eu estou me sentindo inseguro para entrar num determinado grupo, eu preciso daquele ritual da tatuagem. Já que uma roupa que a gente coloca é uma persona, eu quero uma persona que eu nunca mais vou tirar. Veja que tipo de medo está levando alguém, né? Eu gosto dessa roupa aqui que eu estou usando, mas eu não quero usar ela para o resto da vida. Então, muitas vezes, o ato de fazer uma tatuagem é o ato de assumir uma persona que ninguém vai conseguir arrancar da pessoa. Porque a pessoa tem algum tipo de insegurança. E ela precisa fazer aquela cicatriz. Uma vez uma pessoa me disse, vou tatuar o meu cachorro. O que o cachorro representa para ti? Eu amo ele, não quero perder. Tudo mais. Então ele tem um espaço dentro de ti, né? Valorize esse espaço. Porque se a pessoa não valoriza, ela precisa botar no corpo para garantir. Precisa usar aquele escudo. Sem contar os elementos perispirituais. Desse tipo, eu estou só usando um exemplo, desse tipo de literalização. Existem vários outros, né? Então, muitas vezes, os médiuns videntes falam, né, que enxergam, vê uma pessoa andando com tatuagem na rua, e quando coloca o olho, pelo menos nos segundos iniciais, leva alguns segundos para se dar conta que não é uma ferida aberta, é uma tatuagem. A pessoa vê sangue e vê carne. Porque perispiritualmente há uma ferida, há uma entrada de energia que está naquele lugar, né? Muitas vezes os médiuns sensitivos, mesmo no inverno, a pessoa está com roupa,
O médium sensitivo sente aonde estão as tatuagens no corpo da pessoa, porque há uma ferida, há uma autoflagelação, então há um distúrbio energético, inclusive abrindo espaço para a vampirização. Tem muitas formas de literalização que a gente passa. Jung falava disso na questão do problema da guerra, em que a guerra é uma forma de literalizar o sacrifício. Nós precisamos sacrificar o inimigo. Precisamos. Esse sacrifício é do inimigo interno. Nós precisamos... Às vezes as pessoas trazem um sonho. Ah, mas quem é esse que está no meu sonho? Eu sonhei que tinha alguém me perseguindo, que estava me cobrando. E se tu vai analisar com o paciente aquele sonho, muitas das vezes aquele perseguidor tem elementos que a pessoa está negligenciando da sua vida. Então ela está sendo perseguida por um lado dela mesma. E Jung falou então que foi um processo de literalização, os momentos de guerra em que as pessoas buscaram matar no outro. E se nós tivemos uma psicose daquela época, que ele falou a Primeira Guerra Mundial, foi uma psicose coletiva, uma das psicoses da atualidade é o terrorismo. Em que o terrorista, ele precisa matar o infiel, porque ele é infiel. Algum elemento. Principalmente quando há uma religiosidade engessada, monolítica, bruta, literal. Esse é o problema da literalização até na religiosidade. Então, ele se exige um grau de fidelidade que nunca é alcançado. E ele acredita que ele só vai chegar nesse grau matando o infiel, né? Na verdade, ele não está olhando para o infiel que ele é. Até, às vezes, um lado saudável dele que está querendo dizer assim, não, mas eu não quero me submeter totalmente a isso. Quero me submeter parcialmente. Parcialmente talvez seja interessante de eu buscar isso. Mas tem outras áreas minhas que precisam ser consideradas. Nós vemos que na Inquisição, a sexualidade que precisava ser trabalhada, ela foi negligenciada. Uma coisa é tu trabalhar a sexualidade, para que ela viva a teu serviço, e não tu a serviço dela. Então, em vez de ser trabalhada, ela tinha que ser negligenciada. Então, se havia na sociedade greco-romana, como Emmanuel fala, os excessos do vício na sexualidade, no catolicismo medieval, se caía no polo oposto, na negligenciação. Então a pessoa precisava cindir aquilo, matar o infiel, a caça às bruxas, as fogueiras. Então esse é um tipo de literalização, né? E o Gelson, ele organizando esse texto da Joana, ele vai falar de vários problemas como o egocentrismo, essa egolatria, principalmente nessa fase atual do nosso viver. Como é que a gente vê o egocentrismo atualmente? Foi uma das coisas que a gente falou bastante o ano inteiro, né? As redes sociais é um exemplo disso, né? O pessoal posta tudo. E o mundo gira em torno do meu umbigo. Todo mundo tem que saber tudo que eu estou fazendo, e aí a gente reclama que a gente vive num grande BBB, né? Que a gente não tem privacidade nenhuma, mas a gente também não faz isso, porque tu posta tudo que tu faz, desde o café da manhã até a janta, tu tá lá no Instagram, no WhatsApp, no Face. É um retorno à grande mãe, em que a pessoa vive uma vida simbiótica. Eu comentei com vocês que uma vez, né, eu vi uma reportagem que quando o WhatsApp foi tirado do ar durante quase um dia, entrevistaram as pessoas na rua, como é que está te sentindo? Ah, parece que eu vou morrer. Eu acordo, não tem aquele bom dia, eu me sinto sozinha. Em determinada casa espírita que eu trabalhei, eu estava num grupo que... Eu entrei no grupo do WhatsApp e todo dia de manhã, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, e eu não sabia botar no silencioso aquele aparelhinho. E eu, meu Deus do céu, eu vou enlouquecer. Tu recebe uma mensagem, bom, será que é uma coisa importante? Bom dia. Então, tu coloca ali uma mensagem do Emmanuel, do André Luiz, ela se perde no meio daquele bom dia. Então, eu chamava do grupo do bom dia. Daí eu fiz uma proposta ao dirigente, olha, vamos fazer 2 grupos, um de estudo e outro é o grupo do bom dia. Daí eu fiquei no grupo de estudo e dei tchau para o grupo do bom dia, saí. O que seria interessante participar daquele grupo. Porém,
ao invés de ali estarmos confraternizando, que seria às vezes interessante, trocar uma piada, falar uma bobagem, e aí, pessoal, como é que estão? Vamos marcar um jantar, alguma coisa? Se perdia o sentido. Então todo mundo dava boa noite, inclusive, estou indo deitar agora, boa noite, boa noite, boa noite. É uma simbiose. É uma fantasia de estar vinculado à grande mãe e não se há mais os espaços de silêncio interior. A solidão, quanto mais nós tememos a solidão, mais sozinhos nós vamos ficar. Porque a solidão ela tem um aspecto desestruturante, que é o lado ruim da solidão, e que nós vamos superar isso aprendendo a conviver socialmente, aprendendo a captar pessoas e a respeitar o espaço delas. Mas ela tem uma outra função, um lado positivo, que seria luminoso. Luminoso é aquela frase que Jung usa muito, que vem da psicologia da religião e da religião comparada, que luminosos são estados de significado, de crescimento da alma, estados terrificantes que nos fala de algo maior. Então, uma experiência, por exemplo, que o selvagem tem de estar vivendo no meio das cavernas e cai um raio na frente dele numa árvore, parece que aquilo traz uma experiência religiosa, luminosa, de fala de uma força maior, em que a pessoa parece assim que se dá conta de algo que não está percebendo. Então, muitas vezes, o silêncio e a solidão também tem um aspecto interessantíssimo. Que daí essa solidão que nós devemos cultivar, até para aprender a conviver em sociedade. Senão nós vamos estar sozinhos de uma forma ou de outra. Não vamos conseguir construir relação e vamos ficar sozinhos, ou então vamos ter relações pobres. Vamos ter tudo que a gente na nossa volta, familiar, amigo, cachorro, papagaio, mas o sentimento de desconexão profunda. Outra questão que eu estou me lembrando desse egocentrismo é no trânsito. As pessoas muitas vezes entram dentro do carro, elas se acham que elas são donas, que elas têm que buzinar, que elas têm que ter o espaço delas, sabe? Então parece que aquilo é uma armadura assim de poder naquilo ali. O outro azar que se lixa, não dá espaço, né? Então nessas questões também eu acho que tem uma coisa muito forte, né? E outras coisas. Aí vem muito aquele atavismo da disputa. A pessoa lê tudo como disputa. Uma amiga minha estava me dizendo assim que quando ela era adolescente era tão horrível ir para a praia com o pai dela, porque o pai dela achava que era uma corrida. Então a família dizia, vamos parar para ir no banheiro? Não, daí todos os carros que eu ultrapassei, eu vou ter que ultrapassar de novo. E eles iam tudo com a bexiga apertada até a praia. A sorte que a praia que eles iam era 1, 2 horas de viagem, mas se fosse fazer uma viagem longa. O pai lá achava que era o Ayrton Senna, então ia sofrendo porque achava que estava naquela corrida. Então a pessoa entra naquela disputa de querer ser mais, de querer aparecer. Então pessoas já me disseram assim, eu não consigo surfar porque eu vou e fico me comparando com os outros surfistas. Então a pessoa é uma busca de referência, é uma busca ainda no nível pobre do autoencontro. Então se a gente não tem uma consciência sobre a necessidade do autoencontro, essa necessidade vai vir no nível pobre o tempo inteiro. Então eu preciso me encontrar. Então, quem eu sou? Esses dias um paciente meu estava me falando assim que ele está se sentindo muito mal no colégio do filho dele. Que ele ia lá levar o filho e os pais todos engravatados e ele lá com uma roupa de mais tranquilo, uma bermuda, chinelo, e ele se sentia diminuído. E esse paciente tem muito dinheiro, inclusive ele consegue organizar a rotina dele de que ele, naquele momento, ele não vai trabalhar, então ele vai passear, leva o filho no colégio, e ele vai trabalhar de outra forma, no escritório dele ou em casa. Eu disse, mas olha que chique. Tu está com inveja deles que estão lá engravatados, com aquela pompa de poder, eles devem estar com inveja de ti, que está lá assim, tranquilo. A pessoa tem que ser muito rica para estar de chinelo havaiana, levando o filho no colégio nesse momento. Então, claro, que foi uma brincadeira ali para mostrar que são dois lados e a pessoa está buscando aquela comparação. Então, tem pessoas que me dizem assim, olha, eu nem estou com frio, mas está todo mundo de blusão, acho que eu vou ficar de blusão. Eu fico pensando, será que eu tiro ou não? Estou com calor, mas está todo mundo de blusão, eu não vou tirar. Bom, então, tu está perdendo a referência. Às vezes é bom, a gente vai olhar pela janela, estão de blusão, bom, então talvez lá fora esteja frio. Mas no momento que eu estou lá, às vezes eu estou negligenciando a minha percepção. E quantas vezes nós fazemos isso? Nós negligenciamos, né? O Cláudio, ele faz uma colocação aqui, ele separa uma entrevista do Jung, quando ele fala da necessidade do autodescobrimento. E ele fala, né, que naquela entrevista famosa, tem no YouTube isso,
do Jung à BBC de Londres, no Face to Face, o John Freeman, que era o repórter que entrevistou ele, pergunta se ele poderia prever uma terceira guerra mundial, já que nos anos 30, quando atendia pacientes alemães, Jung chegou a antever a Segunda Guerra Mundial através da análise dos sonhos dos seus pacientes. Assim como teve uma visão antecipada da Primeira Guerra. Jung, então, respondeu. O Cláudio cita aqui a passagem do Jung, ele transcreve, né? O Jung falou: eu não tenho indicações definitivas a esse respeito, mas existem muitas indicações de que as pessoas não sabem efetivamente o que são. Os sonhos das pessoas contêm previsões, mas é muito difícil saber se eles indicam uma guerra, porque essa ideia está sempre na mente da maioria das pessoas. Antigamente era muito mais simples, pois não se pensava na guerra, e o significado dos sonhos era muito mais claro. Hoje em dia não é assim. Somos tão cheios de apreensões, medos que não sabemos exatamente para que nossos sonhos apontam. Mas uma coisa é certa: uma grande mudança na nossa atitude psicológica é evidente. Isso é certo, porque precisamos de mais psicologia, precisamos de mais entendimento sobre a natureza humana, pois o único real perigo que existe é o próprio homem. Ele é o grande perigo e, infelizmente, parecemos não ligar para isso. Não sabemos nada sobre o homem, quase nada. Sua psique deve ser estudada, pois nós somos a origem de todo o mal por vir. Então, o homem é o lobo do homem. Só há o perigo da bomba atômica porque há uma pessoa atrás da bomba atômica. E não só aquela pessoa, há aqueles que dão significado a essa pessoa, há aqueles que temem, há esse sentimento aguerrido dentro de nós, de buscando nos precaver, acabamos nos utilizando de uma precaução bruta, nada eficiente. Porque qualquer resolução que adie o autoencontro não é uma resolução verdadeira. Uma resolução parcial e talvez a longo prazo improfícua. Porque a pessoa descobre continentes e não descobre os continentes internos. Ela civiliza a sociedade e se deturpa internamente, sabotando de alguma forma essa sociedade que ela ajudou a civilizar. Então, muitas vezes, não estamos falando de grandes passos ou grandes construções, mas tudo começa com uma predisposição, que é essa mudança de postura interna. Estarmos predispostos, querermos crescer, querermos nos desenvolver. O próprio, como eu já citei em outro momento, o Gandhi, na sua juventude, nas suas reflexões acerca dos escritos de Leão Tolstói, aqueles escritos pacifistas, que ajudou ele a fundamentar a atitude pacifista dele, que auxiliou a libertação da Índia diante da opressora Grã-Bretanha. Naquele momento ele estava recebendo a visita espiritual de Leão Tolstói, como as psicografias do livro, né, Leão Tolstói por ele mesmo, nos trazem. Havia uma sintonia espiritual. Né? Olha como o querer, o almejar, o desejar nos fortalece. Vocês me interrompem, tá? A Joana, mais à frente, aqui ele separa outra colocação. O Cláudio fala o seguinte: analisando a questão sob o prisma da psicologia espírita, Joana de Ângeles esclarece a importância desta decisão do autoencontro. É a frase da Joana. A necessidade, portanto, do autodescobrimento em um panorama racional torna-se inadiável, a fim de favorecer a recuperação, quando em estado de desarmonia ou o crescimento, se portador de valores intrínsecos latentes. Enquanto não se conscientize das próprias possibilidades, o indivíduo aturde-se em conflitos de natureza destrutiva, ou foge espetacularmente para estados depressivos, mergulhando em psicoses de vária ordem, que o dominam e inviabilizam sua evolução, pelo menos momentaneamente. Então,
toda vez que nós nos encontramos depressivos, autodepreciativos, exagerados, viciados com compulsões do álcool, do jogo, da sexolatria, hoje em dia tem até a compulsão da disputa, do enfrentamento verborrágico, temos que olhar do que nós estamos fugindo. Porque a doença, ela só existe porque há forças dentro de nós que não estão sendo descobertas. Voltando naquele ponto que eu estava comentando, né, sobre o mundo de provas e expiações e de que nós precisamos dessa dor, existe uma frase que tem muito significado, por mais simples que seja, parece uma coisa simplista, né? A pessoa, se ela não evolui por amor, ela evolui pela dor. Tem sentido. Há um significado na psicologia analítica, na psicologia da Joana de Ângeles e no conhecimento que está no Livro dos Espíritos. Mas vamos para além de uma visão simplista. Sabemos que essa evolução ela se dá pelas provas e expiações, em que nós precisamos ainda expiar o que fizemos no passado, descarregar os nossos equívocos para um auto-perdão. E precisamos também das provações, das provas, para encontrar forças. Mas, além disso, tem um outro aspecto. No nosso atual estado de humanidade terrena, como espíritos humanos, no nível de provas e expiações, e até no sentido biológico, que nós temos um corpo preparado para o nosso nível espiritual, com um cérebro que não dá conta de toda a memória espiritual, um cérebro que ele é limitador, por enquanto, como esse aparelho receptor que ele é. Nós, por melhor que queiramos, nós não temos consciência de tudo. Nós não temos consciência de tudo. Então, quando algo surge dentro de nós, a dor ela ainda nos auxilia a uma mudança de perspectiva para que a gente descubra algo. Não é só porque nós fomos maus em outras vidas. Não é só porque nós temos tendências raivosas, radicais dentro de nós. Mas porque, como seres humanos, a nossa consciência ainda é muito limitada. Nós ainda somos muito inconscientes. Então, uma dor maior, às vezes, é um chamamento para uma outra ordem de atitudes, uma outra concepção que ainda não nasceu, mas que está gestando e que nós vamos buscar recursos para isso. E o mais importante, que é possível. Está todo mundo bem? Eu acho muito importante essa questão aí do amor e dor, né? Porque eu acho que assim são aquelas proposições quando a gente, né, tenta esse autoencontro ou se esforça, né, de alguma forma por se modificar ou ter a humildade, né, de se olhar. Então tu pode fazer essas mudanças muito mais facilmente pelo amor, porque isso é o amor, né? Agora, realmente, tem horas que tu te nega, tu vai e não quer, aí realmente vem o diabinho, aquele da dor, né, e vamos embora, né, porque por aí é a única forma, às vezes, de tu realmente ser sacudido, né. Então, é um outro processo, mais ou menos, quando tu está falando, né. Interessante esse pode que tu falou, porque daí a pessoa encontra recurso. E os recursos não são recursos ideais, perfeitos, mas eles são importantíssimos, eles são valorosos. Voltamos naquele caso que nós encontramos muitas pessoas falando isso. Ah, mas eu não quero fazer supermercado porque eu vou lidar com tanta gente, hoje é sábado, está cheio. Bom, é. Então, vai comer miojo. E olhe lá, vai passar fome, né? Não vai conseguir se alimentar. Pois é, mas eu tenho uma dívida no banco e eu até tenho dinheiro, mas é que tem que enfrentar a fila. Pois é. Se não haver uma dor de fazer, vai ter uma outra dor maior. Então, é isso aí, é poder, né? Porque aí, nós vamos entrando aqui nos nossos minutos finais desta aula e do módulo este de 2018. A saúde integral. A saúde integral que, para Joana de Ângeles, não só tem uma visão holística do ser humano
psico, social e espiritual. Não só Joana de Ângeles faz uma visão holística de que a saúde é o bem-estar biológico, psicológico, social, como a pessoa se organiza socialmente, como ela lida com as relações, e principalmente espiritual, no termo profundo do ser, que a psicologia usa isso dentro da espiritualidade, religiosidade, e Joana de Ângeles vai levar isso até as condições espirituais da pessoa. Como para Joana de Ângeles, saúde e doença é uma disposição. Ela vai nos falar de pessoas que não envelhecem nem morrem. Todo mundo fica atento nessa hora, né? Como assim? Que creme é esse que eu passo? O creme de pele Joana de Ângeles, você não envelhece nem morre. Vamos patentear. Ela fala isso no livro Filho de Deus, em que ela fala, ou seja, ainda bem que ela usa essa frase depois, ou seja, passa por todos esses processos biológicos de decrepitude biológica em um estado renovador de espírito, num estado atento a que tipo de crescimento eu posso ter. Há pouco tempo nós estávamos no Encontrame fazendo uma palestra sobre esse assunto, em que selecionamos ali uma fala de Jung, que ele diz o seguinte, que o envelhecimento, por exemplo, ele não existiria a velhice, se ela não tivesse um significado para a espécie. Ou seja, não é só o fim da vida, não é só aquele embalo final de uma vida que já se realizou e agora é apenas o capítulo final. Não, é um capítulo novo que tem realizações, na maioria internas, que só vão ocorrer naquele momento, em que a pessoa vai ter recursos de experiência, de autoencontro, algumas até pelas dores, que por melhor que ela queira, ela não tem esses recursos antes. E daí nós sabemos da vida do espírito, porque o André Luiz fala que o jovem de hoje é o velho de amanhã. E o velho de hoje é o moço daqui a alguns anos, numa vida futura. E se ele não viver essa velhice com nobreza, ele vai chegar atormentado naquela juventude de uma vida futura, que pode ser daqui a alguns séculos, mas pode ser daqui a alguns anos. Pode ser muito rápido. O autoconhecimento. Isso vem a ser o autoconhecimento, o autoencontro. O autoencontro de si mesmo. Tem que viver, né, vivendo essas experiências dos ciclos da vida, né, quando chega nessa parte que a gente diz velhice, né, então vai tendo essas experiências para mais tarde, como tu está falando, ser o jovem do amanhã, para poder entender, né, o que traz na parte do bio, principalmente do bio, que é do físico, que é da matéria, e da parte do psico, né, integrando a parte social. Quer dizer, isso aí, mais ou menos isso aí. Quer dizer, então, é o reencontro consigo mesmo. Justamente, e através desse autoencontro, o mais bonito disso é que o espírito é a maquinaria mais ecológica que já inventaram, onde tudo é reaproveitado. Tem reciclagem total. Então, até mesmo os lixos da nossa vida, aquelas dores, aquelas dificuldades, isso tem uma riqueza de reaproveitamento. Nós precisamos transformar. Não quer dizer que nós não devemos abrir mão de coisas, daquele lixo, das coisas superficiais. Mas a experiência dolorosa que o superficial nos causou é uma experiência que pode ser convertida. Muitas pessoas dizem, olha, eu tenho ainda aquele impulso do alcoolismo que eu já tive, mas quando eu tenho o impulso do alcoolismo, eu também lembro da dor de cabeça. Daí a dor de cabeça me ajuda a não cair de novo. Então, até aquela experiência dolorosa, ela deixa um resquício de ganho. Já finalizando, então, esses nossos minutos finais, né? Então, a Joana de Ângeles vai falar que saúde verdadeira, saúde integral é uma disposição de espírito, de como enfrentar a saúde e a doença. Porque muitas vezes as pessoas enfrentam a saúde de forma doentia, através da vaidade, do vício, dos excessos. Naquilo que o Claudio Sinotti coloca ali, das 3 ilusões
as ilusões da imagem, do ser e do ter, em que fala, por exemplo, dos índios Macaia, na África, aonde eles usam aquelas peles de leão, acreditando que o poder do leão vai para o guerreiro, então, numa linguagem simbólica, num pensamento naturalmente primitivo, de que eu vou usar aquela roupa do leão, então eu vou ser mais forte, e também daqueles comportamentos de usar a pele do inimigo morto, ou comer o sangue do inimigo, se alimentar dos ossos do tigre, por exemplo, para se aderir àquele poder. Ele vai falar que a nossa sociedade moderna do século XXI, ocidental, super tecnológica, faz a mesma coisa. Porque quando nós botamos uma roupa de grife, não é que a pessoa não pode usar roupas caras, baratas, isso não importa. Mas, às vezes, aquele apreço que nós colocamos, o nível de importância que nós damos à roupa de grife, aquela marca, é porque é uma fantasia de que o valor que é dado à marca vai ser aderido à minha pessoa. Eu quero valorização. Eu quero me sentir valorizada. E as pessoas têm apreço por aquele tipo de telefone. Se eu for visto com aquele telefone, aquele apreço vai me contaminar. E eu vou ter aquele apreço, eu vou ter aquele valor, eu vou ter aquele destaque. Então, sem nos darmos conta, nós estamos hipertecnológicos e os pensamentos primitivos fazem parte do nosso ser. Não por acaso, o ministro Clarencio coloca isso para o André Luiz, no Nosso Lar, quando eles falam do diagnóstico do André Luiz, vocês lembram? Que falava do vício, da vaidade, da compulsão alimentar. Quando que isso vai fazer parte de um diagnóstico? Então, nós podemos perceber que existem aquelas patologias que nós vimos durante esse curso. Nós falamos da depressão, da síndrome do pânico, da esquizofrenia, do transtorno obsessivo-compulsivo. Mas nós podemos perceber que esses são os transtornos qualificáveis através do DSM-5, que é o Manual de Psiquiatria norte-americano, através do estudo da patologia psíquica. Mas se nós formos olhar de perto, nós somos muito mais loucos do que admitimos. Muito mais loucos do que admitimos. A vaidade, a ignorância, o orgulho, esse destempero da alma que muitas vezes nós nos justificamos pelo outro para dar vazão a essas pequenas monstruosidades internas, isso tudo são sinais de alerta seríssimos de uma patologização da nossa alma. Lembro determinada vez um médium vidente que foi fazer um trabalho no hospital psiquiátrico e num trabalho religioso que havia, né, e que ele diz o seguinte: pois é, a vibração da diretoria de determinada instituição, isso em outro estado, que ele foi visitar, era pior do que a dos pacientes esquizofrênicos. Que bom que aquelas pessoas estavam na diretoria, provavelmente era um reencontro com coisas de um serviço a lidar. Mas as pessoas às vezes estavam adoentadas pela sua forma de viver, sem julgamento, se as pessoas estavam certas ou erradas, mas elas estavam adoentadas. Numa doença que talvez não afetasse o convívio social aceito. Porque a pessoa tem uma normalização diante da sociedade. Ela consegue conviver com aquilo que a sociedade aceita. Mas por dentro ela está em desequilíbrio. E finalizando, né, como estamos no mundo de provas e expiações, aquilo que a sociedade nos reflete como bem e como equilíbrio, por melhor que isso seja, não é uma crítica social, por melhor que seja, no mundo de provas e expiações, os parâmetros sociais não são suficientes, não quer dizer que não sejam bons, tem coisas boas, mas não são suficientes para as reais necessidades psicológicas do espírito. E o processo de individuação é poder lidar com esses estímulos sociais, os bons e os maus, lidar com eles, buscar alguns recursos que eles nos trazem, em consonância com os recursos internos que podemos descobrir. Juntar as duas coisas. Então, uma das doenças é o câncer, né? Esse câncer, essa desagregação,
ela é um reflexo desse espírito que nós somos. Nós sabemos, a Joana faz isso, né? O quanto o bio ele é influenciado por todos esses outros aspectos, o psicológico, o social, o espiritual, através daquilo que a psicossomática está arrumando para isso e um dia chegará com clareza, através da lei da reencarnação, onde nosso perispírito, modelo organizador biológico, ele dá ao nosso corpo aquele estado que nós estamos construindo mentalmente, espiritualmente, através dessa influência, dessa força maior que é o nosso espírito. Pois bem, meus amigos, então, essa é o final desse nosso módulo do Homem em Conflito, e que possamos resolver esses nossos conflitos da alma, não utilizando então esse material desse curso como aquele mapa definitivo, mas como um convite, como aquela predisposição, como um chamamento a estudarmos com amor Joana de Ângeles, porque Joana está estudando Jesus. E nada melhor do que um aluno, uma aluna mais experiente do que nós, para nos auxiliar a nos apropriarmos deste mapa, este sim, Jesus, o mapa da alma, tão profundo quanto é o grande mestre. Então agradeço a participação de todos, a atenção, a bondade, as orações, a vibração, né, de todos aqui nessa aula, do pessoal que nos assiste em casa. Transmito também pela Michele essa colocação e vamos seguir em frente nos nossos estudos, né?